Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. É bom continuarmos pensando no ministério da reconciliação. Agora, meus ouvintes, vamos pensar no seguinte fato, de que só se pode reconciliar alguém que já esteve junto antes. É fácil entender. Ora, se um homem nunca foi casado com uma mulher, e vice-versa, e os dois se ajuntam, se casam, não é uma reconciliação. Agora, se um dia eles estiveram juntos, se separaram, e depois voltam a se unir novamente, então houve uma reconciliação. E São Paulo distinguiu esse ministério porque ele próprio tinha a revelação e escreveu sobre a predestinação, sobre a eleição. Nós acabamos de citar as Escrituras na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 28, onde diz, vamos repetir, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, notemos, daqueles que são chamados por seu decreto. Isto por quê? Já foram conhecidos antes, foram predestinados. Isto quer dizer, já estava com ele, com Deus, já estavam em Deus. Como você, minha ouvinte, meu ouvinte, estava nos lombos de seu pai, mesmo antes dele conhecer a sua mãe. Nós estávamos nos lombos de nossos pais. Assim também nós estávamos nos lombos de Deus, como Pai que Ele é. Isto quer dizer, nós estávamos em seus atributos, estávamos nos seus decretos, estávamos em seu programa eterno.
Por isso, esses nomes são postos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Veja o verso 29. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, isso é contundente, não é? Isso deixa o inimigo por terra, revoltado, chateado, irado. É por isso que ele não gosta da revelação, o evangelho revelado. Ele gosta do evangelho camuflado, interpretado, torcido ao bel prazer do homem, de acordo com suas conveniências. Porque isto esclarece tudo. A revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, esclarecem todas estas coisas e principalmente o ministério da reconciliação. Por que a Bíblia diz? Isto quer dizer, o apóstolo São Paulo, Deus fala através dele, que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. Isto antes de qualquer um deles fazer bem ou mal. E o mesmo apóstolo faz a pergunta: ora, faz Deus acepção de pessoas? Ele mesmo responde: não, porque está escrito. Deus disse: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então Deus é soberano. E na sua soberania, ele pode fazer muito bem o que ele entende, o que ele entendeu de fazer. Então não depende do que nós vamos entender. Depende do que Deus entendeu. Não depende do que nós aceitamos, do que nós criamos para nós, do que criem para nós, credos e dogmas, interpretações, etc. Não. Isso é uma questão de ser, de Deus. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Pronto. Jacó foi um trapaceiro, seu nome já quer dizer isso, até mesmo mentiroso. Enquanto Esaú tinha uma vida muito mais limpa, mais digna do que Jacó. Mas ele havia sido amado desde antes da fundação do mundo. Antes de vir ao mundo, ele era predestinado. Deus sabia o que Jacó ia fazer, mas ele sabia também que Jacó seria justificado. Agora, ele não seria simplesmente perdoado. Nós já comentamos, e o povo está satisfeito com o perdão. Quer dizer, é o evangelho do perdão. Perdoados estão os teus pecados. É o evangelho do perdão. É o evangelho do aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Tudo bem, é o evangelho do perdão, sim. Mas agora nós temos de pensar no evangelho da justificação. Porque justificado é como se nunca tivesse feito aquilo. Agora eu sou culpado. E você poderia me perdoar. Então eu não seria culpado porque você me perdoou. Tudo bem. Mas aquilo continuaria ali. Eu estou perdoado, mas não estou justificado. Porque eu efetivamente fiz aquilo, você fez aquilo. Agora a palavra justificado é como se nunca houvesse feito aquilo. O ministério da reconciliação leva o indivíduo à justificação.
Por isso que nós somos perfeitos, somos irrepreensíveis diante de Deus. Esta justificação é feita através de Jesus Cristo, essa representação que temos lá. Então, uma vez justificado, tudo bem, aquilo nunca foi feito diante de Deus, nem mesmo é considerado ao todo. Como isso é feito? Isso foi posto no livro de Deus, no mar do esquecimento. Seu antigo livro, o seu antigo matrimônio, é divorciado e morto, e nem sequer está na memória de Deus. A antiga união está no mar do esquecimento de Deus. Para começar, você tem que notar isso, que você nem mais está casado com o mundo, com essa natureza pecaminosa. Ele é o noivo, ele mesmo levou a nossa vergonha em nosso lugar. Ele ocupou o nosso lugar. Mas isso porque estávamos predestinados por ele. Pegue a sua Bíblia e examine isso aí no primeiro capítulo da carta aos Efésios. Aí você volta a Romanos capítulo 8. Examina isso. E veja aí, onde temos lido. No versículo 28, 29, verso 30. E depois você passa por esse grande cântico de vitória, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele continua dizendo: nada, nada, não é a largura, não é a profundidade, não é o comprimento, não é nada, nem mesmo a morte, nem os que nos acusam, os que nos difamam, os que nos perseguem, ninguém pode nos separar deste amor de Cristo. Isto porque fomos predestinados desde antes da fundação do mundo para estarmos nele como atributo seu, como filhos dele, como quem estava de fato nos lombos de Deus. Agora, nós sabemos que nós fomos enganados no primeiro matrimônio. Foi o adultério da nossa mãe, Eva. Não é culpa nossa, não é sua culpa. Por meio de seu nascimento natural, você vem conforme Eva, você vem conforme o terreno, é o Adão. Tal o terreno, tais os terrenos. Porém, tal o celestial, tais os celestiais. Então, mais do que nunca, você tem que entender que o que houve lá no Éden foi um adultério. Porque, caso contrário, não haveria pecado. Não haveria nenhum adultério. Não existiria adultério no mundo se não tivesse havido um adultério lá no Éden. Não haveria nem homicídio se não tivesse havido um homicídio, um filho da serpente, uma semente da serpente para matar. Agora, a noiva de Jesus Cristo estava nele desde antes da fundação do mundo, como o filho está nos lombos do pai até que ele se case. Por isso, você tem que ver como trazer esse filho ao mundo. E através do casamento, através da sua esposa, então você passa a conhecer uma parte sua que estava lá na sua espinha, estava lá nos seus lombos. E foi exatamente o que Deus fez. Ele permitiu
todo esse processo que nós temos aqui, esse processo humano, para trazer os seus filhos à cena. E ele nunca foi frustrado, ele nunca perdeu um filho sequer. Não. Na verdade, o meio foi um meio alternativo, um meio causado pelo pecado, que passou a ser o meio do sexo. Nós poderíamos ter vindo através da palavra falada. Mas esse tempinho que tem de humanidade aqui não faz diferença para Deus. De qualquer maneira, seus filhos vêm através da palavra falada. Os seus filhos se manifestam através da palavra. E por isso a natureza está gemendo para que haja essa manifestação, para que se complete esta manifestação, para que se complete essa reconciliação, porque já estávamos nele antes, já éramos dele, nós já andamos com ele, por isso estávamos com ele na sua morte, estávamos com ele na sua ressurreição, estávamos com ele no seu vitupério, na sua ignominia, no seu fracasso, na sua derrota. Estamos com ele no escândalo, na pedra de tropeço, na rocha de escândalo. Nós dizemos, para onde iremos nós? Na hora que não compreendemos, quando ele diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte no reino dos céus. Aqui foi o maior escândalo que já houve depois da cruz. Por quê? Deus não permite que o homem coma nem mesmo o sangue do animal. Agora, comer carne humana e beber sangue humano. E Jesus nunca explicou aquilo até hoje. Os homens tentam fazê-lo. Os homens ajeitam isso aí, mas Jesus nunca mandou diáconos atrás daqueles que se escandalizaram. Gente, eu não quis dizer, não foi isso, não. Jesus não ficou incomodado, dizendo, olha, ali está um herege, ali está um falso. Ele disse que tem que comer a carne dele, beber do sangue dele. Ele disse mesmo. Ficaram 12 apenas. Agora Jesus é um pastor que eu gosto de ver a decisão de Jesus como pastor. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, vocês também não querem ir embora? Voltar? Mas São Pedro, o homem que tinha a chave para tudo, teria a chave, receberia a chave para o batismo, para tudo, ele saiu na frente e disse, para onde iremos nós? Nós vamos voltar lá para a sinagoga? Lá para a nossa denominação? Por causa dessa dificuldade agora? Por causa desse tropeço? Nós não temos para onde ir. Porque só de ti procede palavra. Você diz para comer carne humana, beber sangue, mas só de ti procede palavra de vida eterna. Agora ele testificou isso perante o diabo, porque o diabo ficou entre os 12, que era Judas. Nem mesmo Judas caiu naquela hora, porque ele teria que cair mais tarde, ele tinha um ministério para mais tarde. Quantos não caíram na travessia do Mar Vermelho, lá com Miriam, lá com Coré, com Abirão, caíram mais tarde. Eles são reservados para determinados instantes. E eles se escandalizam, mas na verdade eles voltam ao vômito. Eles são uns apóstatas. Eles são covardes. Eles não seriam nunca os gideonitas. Jamais. Quer saber de uma coisa? Eles não estariam nem com o Judas. A verdade é esta. Mas preste bem atenção, porque o fundamento da coisa está aqui. E a razão do inimigo odiar essa mensagem
Veja, através de quem o diabo odiou a Jesus? Foi através de quem? Dos santos, dos homens intocáveis, dos sacerdotes, das damas, dos religiosos. A semente da serpente é religiosa, ela é que odeia a luz do dia. É a semente da serpente que odeia a mensagem da hora. Ela ira, ela blasfema, ela vicifera. A meretriz nem está incomodando com isso, ela não está blasfemando, ela não está se escandalizando, ela não tropeça em mim. Mas agora, esse que diz que come no prato, é que faz a coisa, você entende? Então aqui está, você está justificado. E que coisa gloriosa! Sabe de uma coisa? Você, irmã, irmão, tem reservado para si o corpo do celestial. O corpo do celestial. O que significa o corpo celestial? O celestial é Jesus. Tal o celestial, tais os celestiais. E como ele é, nós o veremos. Como ele é, nós seremos. Nós teremos corpos iguais ao dele, com poder de sujeitar a si todas as coisas, o espaço, o tempo, a matéria. Tudo que nós enfrentamos limitadamente nessa dimensão, há um outro tabernáculo esperando por nós, quando esse é desfeito. Isso é a reconciliação de corpo. Vai ser reconciliado esse espírito, essa alma, com o corpo, com outro tabernáculo. Corpo me preparaste. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, nós não vamos ficar despidos. E por último, estes corpos serão glorificados. Porque com o corpo celestial, você vai até a 6ª dimensão, onde os salvos aguardam a ressurreição. Não há coisa como o sono da alma. Dormir no Senhor é em relação ao mundo. A pessoa está dormindo em relação ao mundo. Mas a alma não está dormindo. Ela está na 6ª dimensão. Agora, para ir para a 7ª dimensão, não é somente o corpo celestial, é o corpo celestial glorificado. Então vem a glorificação, quando Jesus disse, ainda não fui glorificado. Vem a glorificação dos nossos corpos. Mas tudo isso acontece através do ministério da reconciliação. Porque se não fomos reconciliados em Cristo, isso não passa de uma coisa que nós tomamos conhecimento apenas mental, intelectual. É como essa mulher que estuda genética, a lei da concepção, mas nunca tem um filho. E às vezes a outra, que nunca estudou nada, não sabe nada e tem 2, 3, 4, 5, 10 filhos. É experiência vivida. Que Deus te abençoe, que Deus te reconcilie através deste ministério da reconciliação, para você ter aquele corpo celestial glorificado, sadio, eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor muito mais.
até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo, Ele é pra mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele se satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim.